Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma grande alegria estar aqui, especialmente trazendo uma palavra sobre família para a família e rezar também por ela. Essa graça que não temos como calcular, como mensurar, a graça de ter uma família, de viver em família. Bendito seja Deus que nos fez família. E quero agradecer porque Deus nos orienta para que cada um de nós em família tenhamos o nosso papel, tenhamos a nossa atividade própria. E é bonito quando percebemos na palavra de Deus, em Gênesis vai dizer que o Senhor Deus formou o homem do barro, inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida e tornou ele um ser vivente. O Senhor Deus colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. As funções de cada um. Quero agradecer a Deus pela minha família. E que bom que lá em casa vamos encontrando cada um o seu lugar. Estamos unidos. Somos uma só casa, uma só família. Mas temos papéis diferentes que se complementam e que se ajudam. Deus também disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, animais domésticos e sobre toda a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Uma realidade muito importante, Padre Zezinho conseguiu sintetizar a realidade família, quando ele diz na sua música, que abençoa tantas pessoas e tantas casas, ele diz que a família comece e termine sabendo aonde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. E a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. E aí, a função do homem, da mulher, dos filhos. E me foi pedido hoje que trouxesse uma palavra de maneira especial, abrangendo a todos, porque diz respeito à família, mas sobre o homem. Essa presença bendita do homem na casa. Com certeza você já identifica, como eu também identifiquei na minha casa, eu tenho função de proteção, de guardar, de cultivar e guardar. De tomar conta, de zelar, sim, mas acima de tudo de proteção. Hoje precisamos recuperar em tantos irmãos esta graça. A graça de descobrir que é o guardador, é o cuidador da sua família. Tantos jovens feridos, tantos jovens machucados, porque o homem, o pai, ou mesmo uma outra figura masculina, não assume a função de proteção, de guarda, de defesa, de dar segurança. E isso deixa a casa vulnerável. Tantas esposas, sim, se sentindo amedrontadas ou fragilizadas. Não porque não têm força, sim, elas são fortes, são muito até confiantes, mas a figura masculina, a figura do homem, ela é de tamanha importância, porque Deus criou o homem e a mulher, e nós temos funções complementares, nos ajudamos uns aos outros. E eu gostaria de falar sobre essa realidade da presença do homem na família. Também falo na realidade do filho homem, porque dá uma segurança, dá uma estabilidade à casa. Eu tenho certeza que quando eu estou em casa, tanto minha esposa como os meus filhos se sentem mais seguros, se sentem mais protegidos de alguma forma. Ainda que até sejam mais fortes do que eu. Meu filho hoje está mais alto e mais forte do que eu. Mas eu sei que a questão não está na força, porque não se trata de enfrentar violências. Se trata de dar uma segurança. Aquela segurança que Deus Pai nos dá. Uma segurança. Uma presença masculina é verdadeiramente uma presença
ou deve ser de segurança, de guarda, de cuidado, de proteção, de zelo. Se temos hoje uma realidade onde muitos adquiriram uma outra forma de agir, até mesmo caindo numa postura de dependência total, de uma postura de fragilidade não condizente com a sua realidade, isso realmente atrapalha a vida da família. Encontramos na palavra de Deus uma página muito interessante. Jesus, já no caminho do Calvário, já estava caminhando para a sua morte. Em João 19, ele aparece trazendo uma coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos disse: eis o homem. Essa palavra já tocou tanto o meu coração, porque eu vou descobrindo que homem precisa parecer com Jesus. Jesus é o homem. Ele é o homem. Nele está aquilo que um homem precisa ser. E com aquela humanidade plena, ele assume a humanidade. Ele assume o ser homem na sua casa, junto ao seu pai, à sua mãe. Ele é filho, mas ele assume essa graça junto a José, a Maria. Ele assume, após a morte de José, a casa também, na sua função de vida. Eu quero pedir hoje, vamos rezar com certeza, para que essa graça aconteça na sua casa, na sua família. Que o homem da sua casa, da sua família, encontre a sua verdadeira identidade, o seu jeito de ser e de agir, para que a casa encontre também o seu equilíbrio, a sua segurança. Que pena que alguns de nós, homens, nos viciamos, abandonamos o cuidado da casa, até mesmo deixamos entrar em nossas vidas tantas coisas que não deveriam estar ali e que nos atrapalham viver plenamente o nosso ser homem. E isso machuca a mulher, machuca os filhos, machuca a mãe, machuca o pai, machuca todo mundo quando nós não vivemos aquilo que Deus, para o qual Deus nos fez. Eis o homem. Como eu gostaria de que meus filhos, minha família, pudessem fazer isso comigo, apontando para mim e dissesse: eis o homem. Vejo em meu pai, vejo em meu esposo um homem como, quem sabe, e desejamos ser como José, que é chamado de homem de bem, homem justo. Homem, eis o homem. E eu peço a Deus hoje esta grande graça. Para todos vocês, homens que estão me escutando, vamos comigo. Vamos reencontrar o nosso ser homem, conforme Deus nos criou. Vamos assumir essa realidade tão necessária na família e, quando não realizada, machuca para valer. Quando perdemos o controle de nós mesmos, quando ficamos abertos às seduções do mundo, a realidade maligna, quando nos desviamos daquilo que é próprio, o cuidado, o zelo, a proteção da nossa casa. Bendito seja Deus que nos fez homens. Mas temos uma realidade que precisamos enfrentar. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Isso vale para todos, viu? Volto a dizer, vale para você que é pai, você que é filho, para o homem da casa, para os homens da casa. Precisamos perceber que nisso também está a nossa realização. Davi teve um momento difícil de queda, de pecado, justamente quando ele negligenciou a sua dimensão protetora e profissional. Acho que todos já sabem que a queda de Davi se dá, está lá no livro de Samuel, quando ele, de repente, era para estar na guerra e não foi. Ele tinha uma função, ele tinha uma direção de vida e ele não obedeceu. Quando nós negligenciamos a nossa dimensão profissional, quando negligenciamos a nossa realidade natural, diz o versículo de Samuel, no tempo em que os reis deviam ir para a guerra, Davi não foi. E mais ainda, ele foi dormir
ficou até tarde dormindo. À tarde, quando acordou, ele foi passear nas varandas do palácio. E aí, ele se depara com Betsabé, a esposa do general Urias, e aí enrolou a vida toda, porque quando nós perdemos a nossa humanidade, que não é algo extraordinário que não possamos cumprir, nós podemos cumprir sim, mas quando nos desviamos, o pecado nos espreita, o mal nos surpreende, e Davi passou um terrível momento, onde ele adultera, manda matar, mente, entrou num processo de degradação, e depois teve grandes dificuldades com os seus filhos, porque o seu ser homem, protetor, guardador, profissional, ficou muito ferido e muito machucado. Quero pedir a Deus essa graça por todos os homens, para que nós tenhamos a graça de ser uma presença boa em nossa casa, em nossa família, junto àqueles que vivem conosco. Se é pai, uma boa presença junto aos filhos. Uma presença sim de autoridade, não de autoritarismo, de autoridade. Uma presença de testemunho. É bonito ver na parábola do filho pródigo, quando ele se arrepende e volta, ele diz: na casa de meu pai, até os empregados comiam bem. Havia um testemunho daquele pai. E claro que a gente se preocupa com o que os nossos filhos escolhem, mas a nossa preocupação maior deve ser com o nosso testemunho. Com o testemunho que damos, com esse nosso ser homem colocado em evidência, em prática, uma presença conciliadora, uma presença pacificadora, uma presença protetora. Quero pedir a Deus essa grande graça para todos os homens que nos escutam. E claro que eu tenho que dizer para você, mulher, não fique alimentando mágoa e nem nesse momento diga: está vendo? É por isso que minha família está desarrumada. Está faltando o ser homem na minha casa. Não, não faça isso. Ore. Vamos rezar hoje por todos. E vamos puxar. Puxe. Levante. A mulher tem um papel maravilhoso. Ela puxa o ser homem para cima. E quando a mulher consegue, a mulher sábia, edifica a sua casa. Ela consegue puxar o ser homem para aquilo que é função dele mesmo. Claro que não podemos inverter os papéis. Os papéis invertidos dá problema sério. Existe uma realidade. O homem é o protetor. Ele tem essa graça, esse chamado para cultivar e guardar o jardim. Ali já estava tudo delineado. Claro que encontramos em José, São José, a figura de um homem. Inclusive ele é chamado de homem de bem, homem justo. Poucos receberam tanto elogio e tão lindos elogios quanto ele, por ser homem. Esses dias tenho pensado sobre isso. E como estamos na semana de rezar pela família, tenho que dizer a você, o ser homem não tem nada a ver com a violência. Não tem a ver com violência, não, não. Na verdade, a violência é a arma dos fracos. A violência é a arma de quem é fraco, não é dos fortes. Os fortes não são violentos. Eles são, uma presença que equilibra o ambiente. Lembrando agora, vocês conhecem as escrituras e viu quando José descobriu. Foi dito a ele que a sua linda noiva estava grávida e não era dele. Claro que ele teve um choque. Nós temos essa fragilidade em nós. José teve aquele choque. Mas uma coisa bonita em José é que ele não pensa em violência. Num tempo que estamos tão cheios de ataques às mulheres. Estamos vivendo um tempo onde tem, até já deram um nome específico, né? É o feminicídio, né? Tem esse nome, né? Mas isso não é uma realidade própria para nós. O homem é protetor, guardador, não violento. Repare que José pensou até mesmo em fugir, em ir embora.
mas não pensou em violência. Porque o ser homem não é ser violento. Pelo contrário, ele preferiu ameaçar a própria reputação do que difamar Maria. Isso é ser homem. Isso é ser homem de verdade. Homem. Lembra de um retiro que preguei, e alguns que estão me vendo estão lembrados? Era um retiro que deu um nome até engraçado, era mais homem, menos homem. E eu perguntava àquela assembleia, né, que estava presente, eu dizia, alguém que bate violentamente num ser mais frágil, ou num ser com menos força, é mais homem ou menos homem? Aí gritavam, menos homem. Digo, alguém que protege a sua casa, alguém que protege sua família e seus filhos. Aí todos gritavam, mais homem. Eu digo, alguém que supre as necessidades da casa e que com alegria é uma boa presença na família. Mais homem. Alguém que desaparece e ninguém sabe nem onde anda e volta muitos dias depois, às vezes bêbado ou com todo o dinheiro gasto. Aí os homens gritam, menos homem. Tenho a graça de pregar retiro só para homem. E essa frase, mais homem, menos homem, fica tão evidente nos retiros que tenho pregado, porque a gente vai entendendo. Alguém que não dá atenção aos filhos. Alguém que relega os filhos a uma espécie de escravo até. Eles gritam, nós gritamos, menos homem. Alguém que se dispõe a servir, a ajudar, a proteger, a guardar, mais homem. Por isso que é lindo quando Pilatos vai dizer, eis o homem. Jesus é esse protetor. Vocês estão lembrados que quando vieram prendê-lo, ele disse, a quem procurais? Alguém disse, um guarda disse, a Jesus de Nazaré. Ele, sou eu, deixe os outros irem. Isso é uma postura de homem. Sabe, postura de proteção, de guarda, que não é frágil, isso é força. De enfrentamento, mas salvando, salvaguardando. Quero pedir pelas famílias que estão com essa realidade muito dolorida. Até mesmo por seus filhos homens, que às vezes estão envolvidos em droga, se fragilizaram pelo vício, e ao invés de ser uma presença protetora, guardadora, até tranquilizadora de suas mães, ou de seus irmãos, ou da casa, se tornaram até uma ameaça para a sua família. Então quero pedir uma grande libertação sobre essa presença masculina. Padre Zezinho está certo, que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Todos nós somos chamados à paternidade, ainda que não tenhamos filhos biológicos. Quero agradecer, porque acredito que Deus me deu essa graça de ser essa presença na minha família. Uma presença que gera tranquilidade, que gera estrutura interior. Quero pedir essa graça para todos nós. Mas eu sei que há muitas famílias que estão vivendo essa realidade. Às vezes de papéis invertidos. Que não se trata de função. Se trata de papéis invertidos. Ou às vezes até mesmo inexistente. Não encontramos essa realidade protetora, guardadora na casa ou na família. E faz uma falta tão grande. Quantos pais que não estão conseguindo representar essa figura para os seus filhos, não de autoritarismo, de violência, de brutalidade, mas de uma autoridade que vem da vivência. Há uma passagem na Bíblia que representa o pai, está lá no Eclesiástico 30, diz, um pai morre e é como se não morresse, porque deixa depois de si um seu semelhante, alguém que vai guardar a sua casa e vai ser muito grato aos seus amigos. É como se ele nem morresse. Quero agradecer a Deus por essa presença bendita que Ele colocou no seio da família. A presença do homem. E pedir que todos nós encontremos forças para orar. E nessa noite bendita, se Deus permitir, já no terço de combate daqui a pouco, vamos pedir ao Senhor essa graça de uma libertação de tudo que nos impede de viver essa
bendita graça do ser homem no seio da nossa família, no ambiente de trabalho, na sociedade. Quero pedir que tiremos do nosso coração toda associação que é feita. Homem, violência, brutalidade. Não, não é isso. Homem, humanidade. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Paternidade, zelo, cuidado, carinho, presença, amizade, força, segurança para aqueles que vivem conosco. Entregar essa noite em oração para que nossas famílias encontrem o equilíbrio, a graça, a bênção, a paz. Vamos rezar pela libertação dos vícios na vida de todos, mas especialmente dos homens hoje. Porque um homem, quando perde o equilíbrio e se deixa dominar por um vício, ele perde muito da sua humanidade. Não digo nem que ele perde tudo, porque Deus nunca o abandona e essa graça vai estar sempre presente, sempre ali. Lembro de uma palavra da carta aos Romanos que diz assim: os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Eu tenho certeza que os homens que estão me escutando saibam que os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás. Se Deus lhe chamou a ser homem, saiba que Ele já te deu o necessário, o dom e o chamado que Ele fez. Está dentro de ti, está dentro de mim. Nós podemos, em qualquer momento, pedir a graça e retornarmos a esta bendita realidade de realizar aquilo que é o motivo da nossa existência. Fomos criados para o amor, fomos criados para proteger e guardar. Que bom que Davi voltou atrás, mas teve muito trabalho, porque por um momento ele perdeu essa realidade do ser homem nas suas atitudes. Que bom que tem José como modelo. Alguém que coloca o trabalho em função da família, a proteção. Vocês estão lembrados também que quando José foi avisado pelo anjo que haveria uma grande matança de crianças, José fecha até mesmo o seu trabalho, pega Maria e pega Jesus, protegendo e leva para outro canto. Esse senso de proteção. Quero rezar hoje e pedir a graça toda especial para que todos os homens que estão me ouvindo, estão participando deste momento, abram seu coração para que essa bênção que é ser presença de homem na sociedade, no trabalho e de maneira especial na família, isso venha à tona. E nada possa impedir a gente de estabelecer em nossa vida esse ser homem humanizado, nada a ver com violência, com senso de proteção, cuidado, carinho, tranquilização, muita bênção para todos. E quero pedir às mulheres que hoje estão também aqui rezando, com certeza em grande número, para que você se una a nós nessa oração. Padre Zezinho está certo, ele reza, né? Que a família comece e termine sabendo onde vai. E a oração da família diz, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Quero agradecer a Deus pela experiência que tive. A experiência que tive na minha vida. O meu relacionamento com papai, como eu disse a você. Por um momento, eu não me senti protegido, guardado por ele. Pelo contrário, me senti até abandonado, desprezado e até maltratado. Mas que bom que ao final da vida eu pude trazê-lo para o meu convívio. Uma das coisas mais benditas que fiz na minha vida foi depois de tudo o que aconteceu entre mim e meu pai. As duas figuras masculinas dentro de casa, éramos 4, mas eu sou o mais velho. Nos desentendemos e perdemos a condição até de conduzir nossas vidas. Mas ao final da vida ele mora comigo, mora na minha casa. E ali podemos entender o que era a graça. Eu pude cuidar de meu pai no final da vida. Porque essa é a graça maior. É o chamado do ser homem para cuidar. Como filho, cuidando de meu pai. Deixando tudo para trás, perdoando. Você também tem essa condição.
Se algum homem da sua família perdeu essa condição, por favor, não o odeie, não o despreze. Rezemos por ele, para que nós possamos viver essa realidade de uma família abençoada. Uma família que saiba viver, que comece e termine sabendo onde vai. Quero agradecer pelos meus filhos, de maneira especial por meu filho Daniel, que é o homem, pelos meus genros. Nós todos precisamos entender isso. Nossa função é de proteção, guarda, defesa, segurança. E Deus nos capacita para isso. Quero pedir por todas as famílias. Tenho certeza que esse terço vai ser muito, muito libertador na vida de tantos. Porque vai trazer a graça de colocar cada coisa no seu lugar. Seremos uma presença de José na casa. Seremos uma presença de Davi após a conversão. Seremos uma presença de transformação na nossa família. Entrego a Deus, peço por você, lembrando todas as coisas e tantas coisas que José fez. São José, valei-nos, né? Pedimos ajuda a esse testemunho bonito de proteção, de graça. E termino lembrando que quando aconteceu aquele terrível acontecimento, mas que terminou bem, quando Jesus ficou em Jerusalém, José, como homem, se junta com Maria para procurar o menino. Nas minhas pregações eu não canso de fazer até o gesto, digo, olhe, um casal mesmo, ele se junta para procurar o menino. Não se agride, não se ofende, eles se juntam para procurar o menino. E a presença de José é muito importante. Irmão homem, meu irmão, nós podemos nos unir e podemos rezar. E a nossa casa pode ser muito abençoada. Rezemos hoje por essa presença masculina dentro do nosso lar, também no ambiente de trabalho, na sociedade, especialmente uma presença que valoriza, ama, protege a mulher. Guarda, é a nossa essência. Que venha o Espírito Santo e nos ajude a amar e ser aquilo que Deus quer. E que nesse terço de combate, o mal se retire e que a graça de Deus aconteça. E que o dom e o chamamento de Deus para vivermos essa graça de ser homem em nossa família aconteça. E acontecendo, pense na graça, pense na bênção. Homem criado à imagem e semelhança de Deus, com a graça da paternidade. Seja pai, seja filho, não importa. Todos temos esse chamado e esta graça para vivermos em nossa casa. Que Deus nos abençoe, abençoe poderosamente. Dê essa graça a todos aqueles que pedem. Nos unamos em oração e Deus há de nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.